Olá, meus queridos amigos, inscritos, companheiros, colegas de trabalho e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um dia de sabedoria, aprendizado dentro das incríveis parábolas budistas. Como todo mundo sabe, nós temos uma playlist chamada Transforme-se, voltada a realmente mudar a perspectiva das pessoas, mudar a forma de ver a vida, fazer com que as pessoas se motivem cada vez mais, pessoas que estão com depressão, tristezas, mágoas, decepcionadas com a existência. Nós temos aqui uma playlist capaz de ajudá-los a sair dessa zona de conflito. Por meio de histórias budistas, parábolas, koans e contos, nós vamos elucidar passagens de diversos personagens históricos, diversas personas dentro do budismo que podem realmente nos ajudar a guiar-nos dentro de uma senda que nós não conseguimos sair mais. Então, como já todo mundo aqui sabe, meus inscritos sabem, eu vou ler um capítulo de um livro e por meio deste capítulo de um livro nós vamos entender realmente uma história e vamos nos espelhar para ver se essa história realmente ela se adequa ou não à nossa vida. O livro não faz agora tanta necessidade, mas quando terminar essa playlist a gente pode comentar os livros utilizados e tudo mais. Por enquanto não. Por enquanto vamos nos ater somente à história a ser contada. Havia um mosteiro muito rígido. Seguia um estrito voto de silêncio. A ninguém era permitido falar. Mas havia uma pequena exceção a essa regra. A cada 10 anos os monges tinham permissão de falar apenas 2 palavras. Após passar pelos seus primeiros 10 anos no monastério, um jovem monge obteve permissão para ir falar ao superior. Passaram-se 10 anos, disse o monge superior. Quais são as 2 palavras que você gostaria de dizer? Cama dura, disse o jovem. Entendo, replicou o monge superior. 10 anos depois, o monge retornou à sala superior. Passaram-se mais 10 anos, disse o superior. Quais são as 2 palavras que você gostaria de dizer? Comida ruim, disse o monge. Entendo, replicou o superior. Mais 10 anos se foram e o monge mais uma vez encontrou-se com o seu superior e perguntou: quais são as 2 palavras que você gostaria de dizer após mais esses 10 anos? Ele falou: eu desisto, disse o monge. Bem, eu entendo por quê, replicou o cáustico monge superior. Tudo o que você sempre fez foi reclamar. Definitivamente essa não é uma história real. Não existe um mosteiro onde se possa dizer 2 palavras a cada 10 anos, mas é simbólica, de algo verdadeiro. Os antigos mosteiros, eles abrigavam 800, 1000 e até 1500 monásticos. Conseguir uma entrevista individual com um mestre era raridade, e o tempo para estar com ele era muito curto. Mesmo em mosteiros menores da atualidade, nem sempre os monges ou as monjas podem livremente entrar na sala do mestre para receber instruções. Houve uma monja irlandesa, Jill Kenneth Roche, fundadora de Shasta Abbey, na Califórnia, que morou durante alguns anos no mosteiro sede de Joshi, em Yokohama, no Japão. Ela fora ordenada pelo Zenchi, ou abade superior. Entretanto, não conseguia entrevistas individuais com ele por ser orientada, mesmo residindo no mosteiro. Para que pudesse falar com o seu mestre, combinou com ele que deixaria uma flor próxima à sua janela, para que ele a chamasse. Foi apenas assim que pôde ser orientada. Outro aspecto interessante nesse conto é que raramente as pessoas vão aos abades agradecer ou compartilhar seus estudos e ensinamentos. A maioria dos encontros é para reclamar, tanto da sua vida pessoal, presente ou regressa, como das ansiedades sobre o futuro, bem como reclamar de outros praticantes, da alimentação, do local de dormir e assim por diante. O conto serve como admoestação. Não percam a oportunidade de falar com o mestre e peçam pelos ensinamentos. Não reclamem. São Bento, fundador da ordem beneditina, deixou um livro de regras. Uma delas parece ser a 34, de ser proibido resmungar. Até o murmúrio correto é proibido. Nenhuma comunidade se sustenta se houver resmungos ou murmúrios. É preciso saber falar de maneira correta e com quem possa fazer mudanças, caso sejam necessárias. Mas antes de tudo, observe se você vai dizer
é apenas uma reclamação. Não perca tempo e procure também observar que há benefício em cada situação e local. Certa feita, um praticante que só reclamava veio me procurar. Novamente reclamando, eu disse a ela: durante essa semana observe coisas boas e me traga 5 boas notícias. Terminada a semana ela voltou, então perguntei curiosamente e ela respondeu: nada, não houve nada de bom. Seria possível? Houve o nascer do sol, houve o dia e noite, houve estrelas e nuvens, houve refeições, houve sono, trabalho, trânsito, tantas coisas, mas ela estava incapacitada de apreciar a vida, assim como o monge do conto. Cada 10 anos, 2 palavras. E eram apenas 2 reclamações. O nome do conto é apenas duas palavras, né? Na verdade é um koan. São pequenas histórias budistas que muitas vezes espelham a realidade do que acontece dentro de um mosteiro, a realidade que acontece em nossa vida, mas é verdade. Eu lembro muitas vezes desses encontros com lamas, desses encontros com os grandes mestres, os grandes professores e instrutores espirituais. Eu perdi a chance de conhecer 2 instrutores espirituais que acabaram falecendo e infelizmente eu me arrependo disso, obviamente. Mas eu teria que viajar, teria que ir para a Índia, teria que ir para os Estados Unidos e eu não tinha recursos financeiros para isso na época. E acabei perdendo a oportunidade de conhecer grandes professores espirituais que a vida acabou levando. Hoje, a Dani e eu, nós temos uma lama que nos passa instrução, que nos passa aprendizado e conhecimento praticamente, ou seja pela internet, ou seja presencialmente. E eu estive com ela diversas vezes em reunião particular, como no caso da menina da História da Flor, eu tive uma única vez. Devido à agenda corrida dela, a gente tem que marcar realmente um horário e conversar. E é difícil você conversar com uma pessoa que realmente te olha com os olhos dizendo: eu fui exatamente o que você é hoje há 20, 30 anos atrás. É engraçado ver como as pessoas olham pra gente e veem como nós realmente somos meros aprendizes da vida. Somos espectadores de uma vida, realmente é isso. Alguns momentos eu tive realmente a vontade de gritar, dizer eu não aguento mais. Em alguns momentos eu tive a vontade de dizer, cara, como é legal estar aqui. Eu lembro que quando a gente foi no Retiro no Sul, a gente ficou hospedado num quartinho minúsculo no meio do mato. Tinha um banheiro que ficava fora completamente da área total, então ficava exposto realmente a insetos, bichos, e foi uma época que tinha muita aranha. Então nós entrávamos no banheiro e o banheiro estava repleto de aranhas armadeiras, aranha marrom, e ficavam realmente, eram 3, 4 aranhas que ficavam dividindo o banheiro com a gente, e eu obviamente não gosto muito de aranha. Eu já tenho um azar tremendo para inseto, porque tudo que é mariposa ou certos mosquitos adoram pousar em cima de mim ou vir direto bater em mim. E a aranha é uma coisa que vem sempre na minha direção. Eu cresci numa casa grande que tinha realmente muitos terrenos baldios ao redor e as aranhas sempre invadiam a casa. Então eu tenho experiências do meu passado a respeito disso. E era complicado porque, embora a gente estivesse num retiro aprendendo uma coisa muito legal, uma prática de uma semana, realmente devoto à cerimônia, a nossa reclamação eram realmente as aranhas, porque nós tínhamos receio de ser invadidos ou incomodados ou mordidos. E se a gente fosse mordido, estragaria completamente o nosso evento, a gente teria que ir para o hospital e a gente ia perder o aprendizado e a participação. Então, a gente teve que aprender a conviver com esse tipo de elementos da natureza, né? Os percalços da natureza. Ao longo do tempo que eu fui aprendendo várias práticas budistas, muitos livros diziam, cara, aprenda a ser grato pela possibilidade de sempre fazer mais um dia de prática. E aquilo eu falava, tá, tudo bem, tem a contrapartida porque é cansativo, demora e a minha mente quer fazer outras coisas. Mas eu sempre me colocava dentro do conceito da meritocracia de ter que fazer as práticas. Eu sempre postergava, aí um dia realmente eu comecei a fazer e comecei a pegar gosto. E a cada dia eu agradecia cada vez mais a possibilidade de mais um dia de vida para poder fazer as minhas práticas,
para poder fazer as minhas orações, para fazer as minhas dedicações, ou as dedicatórias das práticas, as oferendas às divindades budistas, a apreciar a simplicidade do ritual de abertura de um altar, que seja mesmo o ritual da oferenda de chá no Japão, nós temos a abertura de um altar aqui, que ele é completamente também cerimonial, e é extremamente prazeroso fazer esse tipo de coisa. Só com o tempo é que a gente aprende a dar valor à natureza das coisas. Acho que isso também se enquadra na vida. Muitas pessoas aqui olham para o passado e vão perceber quantas pessoas legais ela realmente perdeu na vida dela porque simplesmente não soube lidar com essas pessoas, não soube conversar com essas pessoas, não soube guardá-las da maneira devida ou dar o respeito a elas da maneira devida. Ou o trabalho, muitas pessoas reclamam do seu trabalho, mas vão todos os dias lá e no final do mês recolhem o seu dinheiro. É engraçado, as pessoas têm a necessidade de reclamar do trabalho, mas quando perdem o trabalho lembram, putz, aquele trabalho até que era bom. Eu ganhava, mesmo ganhando pouco, mas eu tinha um trabalho. A gente só dá valor quando perde. A gente só dá valor quando realmente aquilo, a gente olha e fala, não tem uma significância tão grande hoje. Mas depois quando perde, no futuro a gente fala, aquilo era muito importante para mim, eu deixei passar. Eu deixei passar. Na minha infância, um filme que me marcou bastante, obviamente muitos adultos vão lembrar, chama-se História Sem Fim. Eu lembro a cena do Homem de Pedra sentado enquanto nada consumia completamente todos os reinos. O Homem de Pedra estava sentado olhando para suas mãos. E aí o Atreyu passa e fala, o que está acontecendo, Homem de Pedra? Por que você está assim? Ele falando, eu deixei todos escaparem. Mesmo eu sendo grande e forte, as minhas mãos elas não foram suficientes para segurar os meus amigos, para segurar a minha vida. E o nada consome. É mais ou menos isso. Nós nos prendemos às necessidades mais estúpidas e insignificantes da vida. E nós nunca prestamos atenção em uma grandiosidade dos fenômenos, a grandiosidade de estar vivo. O ser humano nunca deu valor à sua vida. Ele só dá valor à vida quando realmente ele está na iminência de perdê-la. Ou quando realmente ele se torna impotente dentro das suas possibilidades. Ele fala, eu podia ter evitado isso, eu podia ter uma vida melhor, eu podia ter dado oportunidades melhores ou coisas melhores à minha família. Então eu quero que vocês pensem realmente em tudo aquilo que foi dito, porque nós colocamos palavras feias diariamente para fora. Nós colocamos o desprezo à vida diariamente para fora. Eu concordo que viver é uma coisa muito complicada. Não é fácil viver hoje, os dias de hoje. Mas se você só pegar só a tristeza, as mágoas, as coisas ruins que surgem, você vai ter uma vida ruim. Se você começar a ver as entrelinhas da vida e ver que tudo é impermanente, que tudo passa, tudo acaba, você vai entender que não importa as quantidades de coisas ruins que venham na sua direção, as energias ruins que venham na sua direção, os entraves. Você sempre vai ter a oportunidade de acordar no dia seguinte e sorrir. Sorria para a sua vida, sorria para as oportunidades que a vida lhe dá. Sorria para tudo aquilo que você tem. Você tem uma família, por mais que a sua família seja complicada de se viver, você tem uma família. Muita gente não tem. Sorria para o alimento que está no teu prato, porque muita gente não tem. Sorria para a saúde que você tem, porque muita gente não tem. Você tem os 2 braços, 2 pernas, existem pessoas que não têm. E mesmo assim, elas estão sorrindo. Bom, é isso, meus queridos amigos, meus nobres gafanhotos. Eu agradeço de coração a todos vocês. Eu espero que vocês assistam esse vídeo muitas e muitas vezes, porque é um minuto de reflexão que nós temos sobre a vida, é um minuto que nós temos de resetar a nossa vida e poder ter realmente uma oportunidade de olhar como o mundo realmente é. Vale a pena, vale muito a pena. Tá bom? Recadinhos finais, como eu sempre falo, para aqueles que querem passar pelos processos de retirada de energias ruins de suas casas,
de vocês, problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos ou o que for, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Esse é o único endereço de e-mail que nós temos para relacionamento a trabalho, solicitação e demanda desses tratamentos, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, nós temos o Seja Membro, que é um programa no qual você doa R$8 e a gente continua aqui firme e forte o nosso trabalho, e o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo nessa playlist, Namastê, meus queridos e nobres gafanhotos!